eu quero deixar claro que nessa história das SAFs, o que está começando agora é uma jornada de 10, 20, 50 anos, porque é uma venda definitiva do futebol para esses novos empresários. O que a gente está comparando agora é, de largada, quais foram as melhores condições, seguindo vários critérios diferentes. Não quer dizer que, porque um clube tem condições piores nesse momento, ele vai ser menos vitorioso no futuro, ele vai ganhar menos, vai ser um projeto pior, não necessariamente, porque graças à gestão, à eficiência, à boa aplicação dos recursos, dá para fazer com que com menos dinheiro você consiga melhores resultados. Só que como a gente está tratando aqui de casos já concretos, sólidos, de contratos que foram assinados e de condições, a gente vai comparar essas condições para entender, pelo menos de largada, quem se preparou melhor para essa venda do futebol. E tem enquete, antes da gente começar, tem enquete no nosso YouTube para a galera votar quem fez o melhor negócio com a SAF, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. E aí, no decorrer da conversa, a galera vai tirando as conclusões e dá o voto ali na nossa enquete do YouTube. Então, Capello, a gente vai começar pelo valor de investimento? Pode ser. Valor de investimento é um valor mais básico, o torcedor já viu esses números, mas a gente pode contextualizar melhor aqui. O que é isso? Muita gente fala assim, o Cruzeiro foi comprado por 50 milhões, o Vasco foi comprado por 700 milhões. Não tirem essa conclusão, porque esse não é o valor da venda. Essa é uma promessa de investimentos que esses novos donos estão apresentando, dizendo assim, olha, eu vou assumir o clube, em geral, o valor da compra é o valor da dívida, então aquilo que o clube deve é o valor que ele está sendo vendido. Né? A associação ela não recebe nada de valor, assim, né? Deixa eu dar um passo atrás para a gente tentar clarear isso. Digamos que eu estou vendendo um carro para você. O valor que você vai me pagar pelo carro é o que a gente responderia. Por quanto você vendeu o carro? Por X. Só que nessa situação é diferente, porque eu estou tratando de um ativo que está super endividado, está super complicado, você está vendendo para alguém dizendo, olha, não precisa me pagar nada, mas você vai se responsabilizar pelo pagamento dessa dívida. Então, quando alguém perguntar qual foi o valor da venda desses clubes, considere o valor da dívida até o limite de onde esses donos estão se dispondo a arcar com a responsabilidade. Além disso, além de arcar com as dívidas, eles prometem fazer investimentos. Um dinheiro que vai entrar para contratar jogador, para melhorar a infraestrutura e para acertar o caixa do clube. Então, às vezes, tem aquelas dívidas de curtíssimo prazo que estão sendo protestadas na FIFA, estão apertando. O Botafogo tinha, o Vasco tem, o Cruzeiro também. Esse dinheiro também serve para isso, mas primordialmente a ideia é gastar esse valor com contratação de jogador e infraestrutura. Por contrato, o Ronaldo está obrigado a aportar 50 milhões, apenas. Tem uma outra mecânica, se você quiser depois a gente entra, mas o torcedor já ouviu muito falar dela nos últimos dias, acho que está claro. Que é aquela dos 350, né? Que se a receita do Cruzeiro não chegar a um determinado patamar, aí sim o Ronaldo precisará aportar, mas mesmo assim ele ainda tem a opção de não colocar o dinheiro e só devolver um percentual da SAF para a associação. É uma mecânica que foi criada ali para, enfim, tentar tornar a condição um pouco mais vantajosa para a associação, mas quando a gente compara com os outros clubes, está claramente defasada, porque o Botafogo tem uma promessa de 400 milhões em investimentos, e aí é dinheiro de fato, dinheiro que sai do bolso do Textor e entra no caixa da SAF, e o Vasco 700 milhões, também pelo que apurei, aí a gente não tem ainda contrato assinado, né, porque o processo do Vasco está avançando, mas do que eu apurei com ambas as partes é dinheiro mesmo, são 700 milhões que o Vasco terá em investimentos para contratação de jogador, infraestrutura e acertar o fluxo de caixa. E dentro desses 700 milhões do Vasco e dos 400 milhões do Botafogo, está incluído aquele valor do empréstimo inicial, está dentro desses 700 milhões, né? Foram 70 milhões. É isso, porque eles estão vendendo os clubes, mas tem todo um processo de transição. Nessa transição, o que eles chegaram como conclusão? O Textor primeiro emprestava 50 milhões para o Botafogo, esses 50 milhões chegavam para resolver coisas urgentes, assim, despesas, pequenas dívidas, etc., mas era um valor que entrava, e ele entrava como um empréstimo ponte. Enquanto a aprovação política estava acontecendo, já tinha dinheiro para fazer o carro andar. No caso do Vasco, são 70 milhões, que também entraram na forma de um empréstimo ponte. Se o Vasco aceitar, né, politicamente, se a política do Vasco aceitar essa venda para 777, esses 70 milhões passam a fazer parte desse valor, então vão ser necessários mais 630 para completar nos próximos 3 anos, e se não aceitar, se a proposta for recusada, se a política recusar a 777, aí será apenas um empréstimo que terá que ser devolvido com as condições de um mútuo comum. E aí vamos para o próximo tópico, que é a dívida do clube.
Esse valor que está aparecendo na tela é o valor, assim, uma estimativa grosseira das dívidas dos clubes, mas que é bom ter em mente justamente para responder aquela pergunta, né? Ah, por quanto está sendo comprado? Em tese, pelo valor da dívida. Agora, a gente está descobrindo nessa apuração do Cruzeiro que, comparando, né, com o Botafogo e com o Vasco, as condições são um pouco diferentes. No Botafogo, o Textor se dispõe a se responsabilizar por toda a dívida. Ele sabe que se essa dívida não for paga pela associação, ela vai estourar nele. Então, ele está disposto a pagar. Ele tem 20% das receitas da SAF que são mandadas para pagar dívidas civis e trabalhistas, e ele tem mais um valor que ele coloca, um repasse adicional para pagar dívida tributária. No Vasco, a mesma coisa. A 777 entrou sabendo que se responsabilizará por toda a dívida do clube, né? Então, esses números estão fáceis de entender. No caso do Cruzeiro, isso ainda está sendo discutido, né? Como a gente acabou de dizer, o Ronaldo só agora está propondo arcar com a parte da dívida tributária em troca dos CTs. A princípio, ele não pagaria isso. E as outras dívidas da associação, ele não colocou em contrato, naquele contrato assinado em dezembro, que, olha, esses valores aqui vão ser de minha responsabilidade. Muito pelo contrário. O que ele está colocando a associação tem que dar um jeito nessas dívidas. Para dar um jeito nelas, vai ter que vender 3 imóveis, né? Você tem a sede campestre, as sedes do Barro Preto, tanto a social quanto a administrativa, são imóveis muito valiosos. Então, venda os imóveis, dê um jeito nessa dívida, e se não der um jeito em um ano, o Ronaldo ainda pode obrigar a associação a recomprar a SAF dele pelo mesmo valor que ele tiver colocado. Então, a gente percebe aí que, em termos de comparação, os acordos do Botafogo e do Vasco são mais confortáveis, digamos, do que aquele que está sendo assinado pelo Cruzeiro. E o futuro vai mostrar quanto, né? Ô, Capello, essa questão do CT, qual foi o motivo que fez o Ronaldo ter essa mudança agora, assim, para querer incluir isso no contrato? Tem alguma coisa a ver com a dívida também do Cruzeiro? Nessas últimas 2 semanas a gente está em contato com todas as partes, inclusive com a equipe do Ronaldo. Entrevistamos o Gabriel Lima, que é o membro desse comitê de transição, é um dos principais executivos dele, e o que eles dizem é que, na cabeça do Ronaldo, ele está assumindo a SAF do Cruzeiro. Essa SAF, ela teria que usar os CTs, mas os CTs continuariam com a associação. Por outro lado, essa associação está tão endividada, tem dívidas tributárias, e ela deu, inclusive, o CT como garantia de uma dessas dívidas tributárias. Se não pagar, vai perder. E aí, como é que eu vou administrar o futebol no dia a dia sem ter a certeza de que eu vou ter um CT para usar? Né? De que esse CT pode ser executado, tomado, mesmo que a chance seja baixa disso acontecer, né? Conhecendo a justiça brasileira, a possibilidade existe, então tem um risco ali. Então, estava nessa situação. Justamente por isso que agora ele está dizendo, olha, então vamos fazer o seguinte, parte dessa dívida tributária eu assumo pagar, mas em troca os CTs passam a fazer parte aqui do ativo da SAF, passam da associação para a empresa. E agora o próximo tópico é o mínimo garantido de despesa. Esse é um ponto interessante, porque é um mecanismo que os clubes encontraram para tentar estimular que esses novos proprietários façam investimentos e gastem dinheiro com futebol. Qual é o medo generalizado? Isso em todos os clubes, né? Estou vendendo futebol para alguém. Esse alguém vai chegar e vai administrar da maneira como quiser, porque é um novo dono. O que garante que esse alguém, esse terceiro que está comprando, não vai usar o meu clube como um satélite para formar jogador, vender para fora, ainda mais hoje que estão se criando várias redes de clubes pelo mundo, né? O que garante que o Botafogo não vai ficar na Série B e que o Textor vai usar o Botafogo só para revelar jogador e mandar para o Crystal Palace, colocando em termos práticos? Então, contratualmente, eles colocaram alguns mínimos, dizendo assim, olha, em termos de despesas, tem esse valor aqui que você precisa gastar com isso. Em termos de folha salarial do futebol, também tem um mínimo, você precisa pelo menos colocar esse valor em salário de jogador, né? Porque esse é o item que tem maior correlação com o desempenho dentro de campo. Porque assim, pelo menos, isso vai valer do 1º ao 7º ano no caso do Botafogo, tá? Não é para sempre, tem um período, mas é um período longo, né? Então, esse é um jeito que o clube que está vendendo encontrou para estimular o novo dono a botar grana, continuar gastando para não perder competitividade. O Botafogo tem, e os termos são esses que eu disse agora. Eu não sei os valores específicos, porque é um valor que eles estão mantendo sob confidencialidade por questões estratégicas, mas a gente sabe que existem 2 mínimos, tanto para a folha quanto para a despesa, de maneira geral. No caso do Vasco, eu perguntei aos responsáveis se existe, e eles me disseram que sim. Não temos ainda detalhes de como isso funciona, né? Quais são os reajustes, mas a gente sabe que tem alguma coisa nesse sentido no contrato do Vasco. No Cruzeiro, não.
O Cruzeiro não tem nenhum tipo de obrigação do Ronaldo de, olha, se você não tiver pelo menos 100 milhões de reais em folha salarial, alguma coisa acontece. Isso não está colocado no contrato. Isso é uma coisa importante da gente ressaltar, né? Porque quando a gente fala de SAF, tem muito torcedor que fala que o novo dono vai só investir na categoria de base para ganhar dinheiro em cima de venda e não vai investir no time como um todo para ganhar e disputar títulos. E aí tem essa cláusula que é importante ressaltar para esses torcedores que falam essas coisas. E agora vamos para os royalties por uso de marca, né? Que é um fator também importante, que tem um ponto de interrogação no Botafogo, porque está sob confidencialidade, e eu não consegui tirar das pessoas envolvidas essa resposta. Não sei dizer se existe um pagamento pelo uso da marca. No caso do Vasco, existe a proposta de que a 777 ela repasse a cada ano R$1 milhão da SAF para a associação. Né? E para que seria usado esse dinheiro? Para a associação se manter. O clube social do Vasco vai continuar lá. E esse clube ele vai ter suas despesas, que vão ser muito menores, porque as despesas do estádio passam para a empresa. Mas ele também não vai ter mais receita, porque as receitas com patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, transferência de jogador, direito de transmissão, tudo isso também passa para a SAF. Ele só fica com a mensalidade do sócio. Então, esse pagamento de R$1 milhão, ele serve para apoiar o clube social e para os atuais sócios saberem que vai ter um dinheiro aqui que vai ser um mínimo suficiente para a gente fazer a manutenção dos equipamentos sociais. Isso existe no Vasco. No Cruzeiro não existe. A marca do Cruzeiro ela é mandada, né, para a SAF, que passa a fazer uso de maneira exclusiva, e não tem nenhum tipo de pagamento por esse ativo. É bom lembrar, né? A marca ela tem muito valor, porque no fim das contas, o torcedor do Cruzeiro e do Botafogo e do Vasco, ele torce por esses escudos que estão aí, né? Quem quer que seja o dono desses escudos, é isso que carrega a torcida, né? Se você trocar o Cruzeiro por outro nome, outra cor e disser que é o Cruzeiro, ninguém vai acreditar. O que tem valor de fato nessa relação é a marca, é o escudo, é a tradição, é a história, é o que move a torcida. Então, esse é um item que eu achei legal da gente colocar, porque demonstra que essa associação que está vendendo esse uso da marca, alguns estão colocando que existe um pagamento constante que vai ter que entrar, outros não. O próximo é o foco do investimento. Então, aí a gente começa a ter uma ideia um pouco do projeto de cada um deles, né? E as palavras que a gente colocou aqui são palavras que a gente tenta colocar de maneira neutra, tá? Mas o que eu quero dizer com mais riscos e com eficiência? Quando o Textor tem 400 milhões para aportar, e o Vasco, né, com a 777, tem 700 milhões para aportar, eles estão chegando com a mentalidade de contratar jogadores, arriscar mais para tentar ter desempenho esportivo mais rápido. Até tem uma entrevista recente do Joshua Wander, da 777, que ele diz que o clássico do Vasco contra o Flamengo no Campeonato Estadual foi o último em que houve uma discrepância, uma desigualdade financeira, que daqui em diante, pelo menos em termos financeiros, vai equiparar. Quando ele diz isso, o que ele está dizendo na prática? Que eles vão gastar e eles vão investir para qualificar esse elenco rapidamente. Então, a gente pode entender também que é uma estratégia que tem mais risco. Você pode gastar esse monte de dinheiro, qualificar o elenco e mesmo assim não ganhar, isso pode acontecer, né? Mas é um projeto que ele é mais agressivo. Quando a gente vê o Cruzeiro e ouve qual é a proposta do Cruzeiro, tem um podcast no Dinheiro em Jogo aqui no GE, que a gente ouve o Pedro Martins, ele é diretor executivo do Cruzeiro, da SAF, é um executivo do Ronaldo, e ele explica muito bem qual é a estratégia deles para o departamento de futebol. Não é um projeto baseado em colocar um monte de dinheiro para contratar vários jogadores e rapidamente. Não, é um projeto de eficiência, de metodologia, de estratégia, num futuro, talvez, de integração com o Real Valladolid, para que tenha jogadores intercambiando de lá para cá, daqui para lá, mas é um projeto que é muito mais, eu diria, pé no chão. Ele vai buscar a eficiência. Esses termos, talvez o torcedor discorde deles, mas eu espero que a ideia tenha ficado clara. E um exemplo dessa eficiência, né, essa busca pela eficiência do Cruzeiro, acho que é a movimentação no mercado depois que o Ronaldo assumiu, né? A saída do Fábio, a saída do Maicon. O Ronaldo mesmo deixou claro que não ia fazer loucuras no mercado e vem tendo também um resultado em campo, então mostra um pouco dessa ideia do foco do investimento. Agora a gente tem uma outra página, né, Capello? Com outros tópicos, e aí vem a experiência com o futebol.
Experiência com futebol é algo interessante, né? Porque como essa responsabilidade de gerir o departamento de futebol está sendo vendida, está dentro da empresa e a empresa está sendo vendida, é importante que o torcedor, quando veja o clube sendo vendido, ele saiba qual é o histórico de quem está comprando. No caso do Botafogo, o John Textor, ele tem uma participação no Crystal Palace, ele tem 40% do clube. E aí o botafoguense vai ficar muito bravo com a gente, porque hoje se você pode elogiar o negócio 90%, mas se você criticar 10%, você que está errado, né? Mas vamos lembrar que o Textor comprou o Crystal Palace em agosto do ano passado. Né? Ele está formando essa rede de clubes dele pelo mundo agora. Eu gosto muito do discurso do Textor, entrevistei ele, tem uma matéria também sobre a maneira, o Botafogo Way, o jeito Botafogo que ele quer ver jogar dentro de campo. Gosto muito do discurso, mas a gente tem que reconhecer que, em termos de experiência no mercado do futebol, é uma experiência recente, por isso tem esse asterisco. A 777 Partners, a mesma coisa. Eles têm uma participação minoritária no Sevilha, na Espanha, então eles não estão participando da gestão no dia a dia. E até é uma relação meio problemática lá em relação a esses novos donos, que tem um percentualzinho, e os atuais sócios do Sevilha. O Genoa, na Itália, eles compraram também recentemente. Né? Então, assim, não é que eles estão chegando ao Vasco do zero. Vou descobrir agora como funciona. Não, no mínimo, eles já têm um clube na Itália e já têm, né, e estão comprando outros, inclusive. Então, eles já têm alguma noção. Mas, de novo, tem um asterisco porque é uma experiência muito recente. Quando a gente trata de Ronaldo no Cruzeiro, esse eu acho que é o grande ponto forte do Ronaldo. Né? Ele comprou o Real Valladolid em 2018. Então, ele tem no mínimo aqui uns 4 anos, arredondando para cima, de gestão desse clube de futebol na Espanha, em alto nível, né? Entre a primeira e segunda divisões. E antes disso, não só por ter sido jogador, o Ronaldo tem vários empreendimentos e tentativas no mercado do futebol. Então, ele não é alguém novo. Ele já conhece bem o mercado, conhece bem a indústria e sabe como funciona. Então, no caso do Cruzeiro, é um sim. Botaria até uma exclamação aqui para o torcedor ficar menos bravo comigo. Esse é um ponto que é muito importante nessa relação, porque o Ronaldo, de fato, tem experiência com futebol. E aí a próxima é a possibilidade de multinacional. E aí é um pouco do... O Textor entra bastante nisso, né? Exatamente. É uma tendência, tá? Eu estou vendendo todos os meus conteúdos aqui. Tem também um podcast recente sobre o MCO, Multi-Club Ownership, que é uma tendência até que o City Football Group, que tem o Manchester City e 11, 12 clubes, acabaram de comprar um clube na Bélgica, que eles são os mais fortes nessa linha, junto da Red Bull também, que faz a mesma coisa. A gente está vendo isso se espalhar no mercado do futebol. Então, o mesmo dono, ele tem vários clubes de futebol em diferentes lugares do mundo e ele integra esses clubes para você ter uma administração centralizada em que você tem um intercâmbio de conhecimento, gestão, muitas vezes até você consegue usar essas relações para economizar dinheiro. Então, por exemplo, você vai negociar com um fornecedor, com alguma coisa do tipo, você coloca os clubes todos juntos e consegue um valor mais baixo, isso pode acontecer. E o que é mais interessante, intercâmbio de jogador. Né? Um jogador que é formado aqui, passa para lá, volta, tudo isso são possibilidades que são abertas graças a essa multinacional. O Textor está um pouco mais avançado nesse sentido, porque ele já tem esses clubes comprados e continua comprando. Né? Se está de cabeça aqui agora, puxa, deixa eu ver se minha memória não falha, mas ele tem o Crystal Palace na Inglaterra, tem o Molenbeek na Bélgica, tem o Botafogo no Brasil. Tá faltando alguém. Ele tentou comprar o Benfica, não conseguiu. Depois teve muita especulação de que ele compraria o Porto. Por enquanto ainda não sei, né? Ainda não chegou a uma conclusão, mas o Textor já está com uma rede mais bem formada. O Vasco tem, a 777 tem o Vasco andando aqui no Brasil para ser comprado, tem o Genoa na Itália, tem uma participação pequena no Sevilha. Acabaram de comprar um clube, se eu não me engano, na Bélgica. O nome do clube eu não lembro, mas também é uma multinacional que está se formando. E o Ronaldo tem o Real Valladolid. E nessa entrevista que eu fiz com o Pedro Martins, o diretor do Cruzeiro, ele explica que, num primeiro momento, o Cruzeiro vai operar sozinho, digamos. A ideia é estruturar o Cruzeiro para que ele funcione. Como uma parte 2 ou parte 3 desse projeto, pode haver uma integração com o Real Valladolid para ter todos esses benefícios que eu acabei de citar. Então, é por isso que nesse quadro a gente está colocando como essa possibilidade alta no caso do Botafogo, porque é um projeto já declarado que está em andamento, e médio no Cruzeiro e no Vasco, porque a gente vê essa possibilidade, mas ela ainda não chegou a um estágio mais maduro assim, de acontecer.
Se a gente tivesse outros clubes aqui, poderia ser baixo ou poderia ser zero. O dono poderia simplesmente dizer assim, não, eu estou comprando clubes diferentes, porque eu quero ganhar dinheiro em diferentes mercados, faz sentido para mim, mas eles não vão se comunicar, não é que eles vão estar integrados, aí a gente não teria uma multinacional. E essa é uma movimentação do Textor desde o início também, né? Que a gente teve esse ano o escudo do Botafogo na Premier League e a abertura de uma loja para venda internacional. Então, assim, venda de produtos né, esportivos. Então, é uma movimentação que o Textor deixou bem clara desde o início. Vamos para o próximo, que é com quem fica o estádio. E essa é interessante também, né? Interessante e difícil. No caso do Cruzeiro não se aplica porque o Cruzeiro usa o Mineirão e é uma relação que vai continuar com a SAF, basta que a SAF faça o acordo ela mesma. No caso do Botafogo, o Newton Santos tem uma concessão pública, né? O estádio é público, então tem uma concessão para que o Botafogo use. O que foi feito é que essa concessão ela passou da associação para a SAF. Então a SAF passou a assumir esse aluguel e vai se responsabilizar por ele e vai usar lá. No caso do Vasco, São Januário continua sendo uma propriedade da associação. E essa associação vai precisar alugar o estádio para a SAF, para que a SAF possa usar o estádio para jogar futebol. É um aluguel que, se eu não me engano aqui, eu estou puxando tudo de cabeça, então talvez alguma coisa falhe. O nosso espectador pode me corrigir se quiser. É de 50 anos esse período, renováveis por mais 50. Então, da mesma maneira, assim, o estádio ele continua como uma propriedade da associação, mas a SAF vai poder usar ele num longo prazo e, inclusive, esse aluguel, né, vai gerar mais um repasse de valor da SAF para a associação conseguir se manter naquela lógica que a gente explicou quando falou de royalties sobre a marca. E aí o próximo a gente já até falou um pouco aqui antes, que é com quem fica o CT, né? A gente chegou a falar disso com relação ao Cruzeiro. Exato. No caso do Cruzeiro está explicado, né? O Ronaldo ele se dispõe a pagar a dívida tributária desde que, num primeiro momento, enquanto ele está pagando essas dívidas, haja um arrendamento, então a SAF vai usar os CTs como um aluguel, e depois que ele terminar de pagar, tem a transferência de fato. O Botafogo tem esse projeto do Espaço Lonier, que é bastante importante, né? Eu acho que o que vai acelerar muito o crescimento desses clubes no longo prazo, né? Pensando no longo prazo, mas o que vai acelerar esse crescimento é o investimento em estrutura. E os clubes do Rio de Janeiro estão bastante defasados nesse sentido. O Botafogo tem um projeto já de longo prazo, era um sonho dos irmãos Moreira Salles de construir esse espaço, eles colocaram dinheiro para começar, comprar o terreno, etc., mas por dificuldades financeiras eles não conseguiram fazer isso ficar pronto ainda. Com o John Textor, a probabilidade é que isso avance muito mais rapidamente para que o Botafogo tenha essa estrutura. E o Vasco a mesma coisa, né? Está treinando no CT Moacir Barbosa, mas é um lugar que, salvo engano, é alugado também. O Vasco precisa investir desesperadamente em estrutura, porque hoje, no futebol moderno, é inconcebível que um clube de primeira divisão não tenha CTs, né? E preferivelmente também CTs para base, que estejam ali integrados, mas que exista um espaço privilegiado também para base. Se você não tiver estrutura para treinar os seus jogadores, você fica realmente para trás. Não dá mais para viver de lugar alugado, não. E aí o último, que é a aprovação política, e isso é muito polêmico no caso do Vasco, né? Não só no Vasco, né? No Cruzeiro também. E no Botafogo também foi. É que o Botafogo já superou essa etapa, né? O Botafogo, por ter começado isso muito antes, por ter debatido isso exaustivamente muito antes, e acho também que porque estava numa situação financeira irrecuperável, eu não via nenhuma solução para o Botafogo senão por meio dessa venda para a SAF, ele já passou por tudo isso. Teve as suas votações, teve suas tentativas de sabotagem, teve um racha interno, teve gente que pensava diferente, teve mentira, tudo aquilo que política de clube de futebol proporciona. O Botafogo teve também, mas já superou, então é sim. O Vasco hoje está naquela etapa em que ele recebeu essa proposta da 777, ele está levando a política do clube, né, conselhos de beneméritos, grandes beneméritos, Conselho Deliberativo e a própria Assembleia Geral, que é a união de todos os sócios, a política do Vasco vai decidir ainda se eles topam vender 70% da empresa para 777. No caso do Cruzeiro, houve uma aprovação política lá atrás, em dezembro, quando o sócio do Cruzeiro disse: beleza, eu topo vender, pode ser inclusive 90% dessa empresa, topo vender para alguém. E essa foi a aprovação que foi obtida. Aí foi assinado aquele contrato com o Ronaldo, que a gente mostrou nessa semana,
E as negociações continuam, né? Como a gente já contou aqui no início dessa entrada, está tendo um confronto político, porque o sócio está insatisfeito com os termos do acordo, o Ronaldo está colocando novas condições, então vai precisar de mais uma aprovação para conseguir, de fato, fechar essa venda do Cruzeiro e, por parte do Ronaldo, a aquisição da SAF. Então, é por isso que a gente coloca como parcial. Já houve uma aceitação, mas tem novos termos, tem novos problemas, isso vai precisar passar pela política mais uma vez. Ô, Capello, e é importante, eu acho, esclarecer aqui também que essa movimentação do Ronaldo é uma movimentação natural no prazo de pré-contrato, né? Ele assinou um pré-contrato e aí tem aquele prazo. No Botafogo também teve isso. No caso do Botafogo, eu acho que foram 120 dias. Eu não sei se no Cruzeiro também o prazo é o mesmo. É o mesmo prazo, né? E aí, esses 120 dias, a pessoa, né, que está comprando, a empresa ou a pessoa, no caso do John Textor, está comprando, ela pode rever o contrato e querer mudar algumas cláusulas. Isso é super natural, né? É natural, é possível. O que a gente vai perceber é que, assim, é complexo, é diferente daquele carro que você estava me vendendo, que eu e você, a gente discute, chega a termos e fecha contrato. E aí, eventualmente, o advogado entra para ver se o carro tem algum tipo de dívida, se está com o IPVA pago ou não, se tem algum desembaraço na justiça. Esse é um processo comum que todo mundo passa. Quando a gente trata de um clube de futebol, além de tudo isso, né, além de dívida, além de contrato, de negociação, você tem uma parte política que está envolvida. Você tem alguém que está vendendo, que está se desfazendo de algo que é muito importante. Né? E aí você tem a imprensa que está cobrindo, aí você tem vazamentos, aí você tem narrativas, aí você tem notas oficiais, você tem histórias muito mal explicadas. O Cruzeiro está numa história muitíssimo mal explicada, né? Com vários aspectos ali que você claramente vê que não deveria ter sido feito dessa maneira, porque faltou transparência e faltou lógica em algumas decisões. Então é ainda mais complicado. A gente tem aqui agora que acompanhar passo a passo, tentar informar o torcedor, lidar com a raiva que ele tem de volta, né? Porque ele tem uma expectativa de ver o clube recuperado, de ter investimentos, né? Faz parte do jogo também, você tem milhões de pessoas acompanhando essa venda, então é um negócio bastante complexo, difícil de cobrir, difícil de comunicar, mas a gente está passando por isso. Não, e tá aí, né? A gente tentou deixar mais claro para o torcedor, fizemos um pequeno comparativo das 3 SAFs para desenhar, né? O famoso vamos desenhar para as pessoas entenderem, porque realmente é uma coisa difícil de compreender. O Botafogo já está com a poeira mais baixa, né? Já está com um processo mais estável, mas o Cruzeiro e o Vasco ainda estão nesse processo de aprovação ou não aprovação. Então, teremos notícias nos próximos dias dos 2 clubes ainda, né, Capello? Certamente, dos 2 clubes e de outros, porque o Bahia está num processo avançando também de SAF, o Curitiba está num processo avançando de SAF, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, América Mineiro são também clubes que falaram muito em clube empresa nos últimos anos. Você tem outros clubes que talvez se interessem pelo negócio. Eu sei que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo muito dificilmente, Grêmio Internacional também muito dificilmente, mas o Santos, talvez, o Fluminense, talvez não. O que eu acho legal desse quadro que a gente montou aqui, né, são 10 itens. Quando o seu clube entrar nessa história, se é que vai entrar, olha para esses 10 itens e tenta responder, tenta buscar essas informações. Né? Não só Cruzeirense, Botafoguense, Vascaíno, mas todos os outros clubes que a gente citou aqui agora. Começa a responder isso. Peraí, mas qual é a expectativa de investimento? Com quem vai ficar os ativos? Ele vai se responsabilizar pela dívida? Vai ter algum tipo de pagamento pelo uso da marca? Vai ter mínimo garantido para garantir, para estimular pelo menos que o futebol seja mais competitivo? São perguntas que são saudáveis se o torcedor se acostumar a fazer a cada clube que for comprado ou vendido.